Mas o que é que foi que eu parei de fazer para evoluir? Eu demorei muito tempo para entender isso. Durante anos eu achei que para evoluir eu tinha que sempre acrescentar mais projetos, mais compromissos, mais ideias, mais metas. E o resultado? Cansaço, dispersão e a sensação de estar sempre ocupado, mas pouco avançando. Esse vídeo é sobre o que eu precisei parar de fazer para finalmente começar a evoluir de verdade e na prática mesmo, no dia a dia e não na teoria, tá? O curioso é que nada que eu cortei parecia errado à primeira vista, mas que somados drenavam o foco, a energia, a clareza. Então ao longo desse vídeo eu vou te mostrar o que eu deixei para trás, por que isso abriu espaço para uma evolução real e como parar pode ser muito mais poderoso do que ficar tentando fazer cada vez mais. Porque a evolução muitas vezes começa com uma subtração. Evoluir não é adicionar, é eliminar. É eliminar o que está te atrapalhando, é o que está te atrasando, é o que você está fazendo demais e que não te traz retorno. O excesso é um sabotador silencioso. Ele dá a sensação que a gente está fazendo tudo certo, porém as coisas não acontecem como a gente gostaria. Normalmente quando eu gravo um vídeo sobre um assunto é porque eu acabei de passar, e hoje, esse dia que eu estou gravando esse vídeo, foi um dia que eu passei por isso, e que eu percebi que eu dei uma exagerada em alguns dias, trabalho o dia inteiro, à noite chegando em casa, grava vídeo, escreve roteiro, estuda, levanto de madrugada, 5 horas da manhã para estudar, para meditar, para fazer exercício físico, né, fazer toda a minha rotina matinal. E hoje foi um dia que eu cansei. Quando eu acordei às 5 horas da manhã, eu percebi que se eu levantasse aquela hora, o dia já estava fadado ao fracasso. Então eu optei por ficar mais um pouquinho, me dei ao luxo de dormir por mais 1 hora, e quando eu acordei eu me senti melhor. Acabei deixando algumas coisinhas de lado hoje. Isso não tinha acontecido até então, desde que eu comecei a executar essa rotina, mas hoje foi necessário, e isso com certeza me ajudou. Eu cheguei com energia ainda para gravar o vídeo aqui, coisa que não tinha acontecido nos últimos dias. O que eu tive que parar? Eu tive que parar de dizer sim no automático, porque parecia que o não nem fazia parte do meu vocabulário. Então eu aceitava tudo. Eu estava aceitando, se me pediam um favor eu aceitava, se me solicitavam uma tarefa a mais eu aceitava, se me convidavam para alguma atividade social eu nem pensava, já aceitava, e eu não media mais o quanto isso podia estar me atrapalhando no que diz respeito ao que realmente me interessa, qual é o meu objetivo hoje. Então eu tenho me ocupado mais do que o normal, por opção, porém o excesso de coisas pode levar a tudo isso que eu estou fazendo por água abaixo. Então parar de dizer sim no automático é uma tarefa essencial. E se você dá muito sim no automático, pensa nisso e experimenta parar, e você vai ver que o tempo vai começar a sobrar para você também. Parar de tentar agradar todo mundo. E isso faz parte do meu sim automático. Muitos sims eram só para agradar algumas pessoas. Então, e isso nem faz sentido, porque muitas vezes a gente vai agradar as pessoas que não vai trazer nenhum benefício, e não que a gente tenha que fazer tudo em troca de um benefício, mas se você está em busca de algum objetivo, vai se tornar essencial você parar de agradar os outros se isso for te prejudicar. Então, e o prejudicar não é que tem que te fazer um mal tremendo, mas simplesmente ele pode estar esgotando o teu tempo, esgotando a tua energia, e quando for a hora de você fazer o que você quer fazer para você, você já vai estar sem a tua energia e sem aquela disposição e sem a alegria que muitas vezes a gente precisa ter para executar assim as coisas de uma maneira mais excelente e mais agradável, sendo que esse é o momento que você está fazendo uma coisa para você. Parar de comparar o meu ritmo com o ritmo dos outros. Nossa, isso é uma coisa que a gente tem um hábito de fazer, isso acontece automaticamente. Parece que sempre os outros têm mais facilidade, mas a gente normalmente não se informa de toda a história do outro.
O que outra pessoa teve que passar até chegar nesse momento. É claro que tem gente que consegue mais rápido que o outro, porque cada um tem o seu ritmo. Pode existir sorte? Para quem acredita em sorte, pode. Mas você se comparar com o outro, que faz as coisas do seu jeito e você faz do teu, é óbvio que não vai ter o mesmo andamento. Então, se comparar com o outro, chave para o fracasso, chave para desânimo, para desistir, para realmente abandonar os teus planos por um motivo quase que idiota. Parar de começar muita coisa ao mesmo tempo. E tem horas que o próprio tempo, ele degola a gente, porque a gente tem pressa, a gente quer resultado rápido, a gente quer seguir as promessas. Na internet você vai ver um zilhão de promessas fáceis e rápidas, e elas não são fáceis e elas nem são rápidas. Então, quando você entender isso, e se der o tempo que é necessário, talvez não é em 3 meses que nem ele te prometa, mas aquilo lá é possível, não em 3 meses. Então você começa uma coisa, e aquilo não está andando, você já começa mais uma coisa, e você começa outra coisa, e como aquilo não está acontecendo, você faz um empilhamento, e isso vai te levar só a um lugar: a ansiedade e, por fim, a desistência dos teus projetos e dos teus objetivos, que é o que faz a nossa vida seguir, certo? Precisamos parar, e isso não pode ser confundido. Movimento com progresso. Se movimentar não é progredir, mas para progredir você precisa se movimentar. Então começa a se movimentar e persista. Leve isso a longo prazo. Não desista em 2 meses, 3 meses. Leva 6, leva 1 ano, 2 anos. Poxa, por que as pessoas fazem uma faculdade de 4 anos, 5, 6 anos? Isso não é persistência? Isso é muita persistência. Por que você não pode começar um projeto e insistir nele por 1 ano, 2 anos? Você só tem que parar de confundir que movimento é o progresso. E não é. Movimento é o início, e se você manter o movimento por muito tempo, o progresso é consequência. Então, dessa forma, você para de se cobrar de uma forma que só gera ansiedade e desânimo. E qual é o resultado de você parar de fazer todas essas coisas? Espaço mental. Vai sobrar muito espaço na tua mente. Você vai parar de fazer um monte de coisas que empilham ansiedade e desgosto na vida. E você vai ter espaço na tua mente para pensar, mas pensar o que realmente é necessário pensar. E aí você vai ver que mais resultados vão começar a surgir. E isso vira uma bola de neve, mas uma bola de neve do bem. É aquela bola de neve que você quer que aconteça na tua vida. Então isso tem uma certa conexão com o essencialismo do livro que eu acabei de terminar de ler. E no livro Essencialismo você realmente vai ter que deixar de fazer algumas coisas e focar no que te interessa. Então para com esse monte de coisa, esse monte de baboseira que a gente acaba fazendo. Eu tive que parar, e isso está me fazendo um bem danado. E foca no que é essencial. Progresso é certo. Tá com dúvida? Usa o método do inverta, sempre inverta. Inversion Thinking. O que é o Inversion Thinking? Falei em outro vídeo. Faça a pergunta do ponto de vista inverso, do negativo, do contrário. O que é que eu tenho que fazer para ter sucesso? E você não consegue pensar o que eu vou fazer para ter sucesso. Então pensa, o que é que eu tenho que fazer para não ter sucesso? E aí você vai lembrar, é só você não evoluir, não estudar, não se dedicar. É fácil. Então você começa a perceber, opa, se isso é o que eu não tenho que fazer, então é justamente o que eu tenho que fazer. E aí você vai perceber, poxa, eu nem estudo, eu não
Eu começo os meus projetos e eu abandono eles no meio do caminho. Eu começo a guardar dinheiro e eu gasto ele no meio do caminho. Como é que você vai atingir algum progresso? Como é que eu vou atingir se eu não levar isso adiante? Então, são formas de você entender o que está te levando para frente e também o que não está te levando para frente. Presta atenção que a evolução vem. Resumindo, o menos é mais. Você vai parar de fazer um monte de coisa e vai aumentar o teu resultado. Vai aumentar o teu desempenho, vai aumentar a tua tranquilidade e o teu espaço mental. Então, realmente aquele ditado, velho ditado de que menos é mais, aqui você tem um exemplo claro do que você pode melhorar, que vai facilitar e melhorar a tua vida. Muito obrigado por ficar aqui até o final mais uma vez. Deixa um like pra gente aqui, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixa um comentário e volte que daqui uns dias tem mais um vídeo. Um abraço.